Vamos lá. Bom dia, alunos do sétimo ano. A gente viu na aula passada, retomando aqui, né, as gravações das aulas. Fiquei um tempo sem gravar porque foi o período da segunda chamada de prova, né? Muitos alunos ficaram sem fazer a primeira prova, outros ficaram sem fazer a segunda, e a gente teve que fazer novas provas para esses alunos. A nota de vocês já foram lançadas, certo? A gente vai depois, eu vou colocar no grupo a nota de vocês e individualmente vocês vão saber da nota de vocês, tá certo? Qual é a metodologia que eu uso para ensinar meus alunos? Eu recebo o livro didático, que tem um conteúdo programático, e tento dar esse conteúdo de maneira mais extensa possível, ou seja, no decorrer do ano, se possível, dou o conteúdo do livro todo, que na minha opinião é o correto. Mas a maioria dos professores não conseguem fazer isso por conta, segundo se apurou, né? Por conta de que os anos letivos não é o suficiente para dar todo o conteúdo e também por conta da capacidade do aluno que nós temos. Bom, quando estudava, eu gostava de estudar. Então, se eu pegava um livro, eu só sossegava quando eu li o livro todo. Né? E é o que eu recomendo a vocês. Se vocês têm um livrinho de vocês, leiam. Porque conhecimento é tudo. O que vai fazer vocês serem gente que vão poder ter o emprego de vocês, a casa de vocês, a profissão de vocês, começa por agora. Aí você diz assim, o que adianta eu estudar história? Vai servir de quê para o meu futuro? Você só vai saber quando chegar lá no futuro. Se não servisse de nada, a gente não existia professor, não existia escola, não existia nada. Para que adianta eu estudar matemática, português, isso vai servir de quê para mim? Quando chegar lá no futuro, que você tiver 18 anos, que você tiver que entrar no mercado de trabalho, você vai saber para que serve. Nem se preocupe, que você vai saber para que serve. Então, o ser humano, ele quando está na escola, ele tem que ter a sua formação muito bem feita desde quando é pequeno e vai crescendo. Porque o bom aluno de hoje é o bom pai de família amanhã, é a boa mãe de família de amanhã. O aluno que tira notas boas na escola hoje é o bom funcionário de amanhã, o bom servidor público de amanhã, é o bom servidor ou funcionário particular de amanhã, é o bom comerciante de amanhã, é o bom proprietário de alguma coisa, alguma fazenda, de algum comércio, seja do que for, de amanhã. Porque se você é bom hoje no que você faz, você amanhã você pode ser um vaqueiro, você pode ser um fazendeiro, você pode ser um agricultor, você pode ser um comércio, você pode ser o que for. Você vai ser bom no que você faz, porque você já é bom no que você faz. Agora, se você é ruim no que você faz agora, lá no futuro tudo indica que você vai ser ruim também. A não ser que você mude. E o tempo da mudança é agora. É bom mudar logo, para melhor agora. Por isso que o professor Carlos, às vezes, é um pouco mais rigoroso, né? Tem professor que é bonzinho, tem professor que fala suave, fala manso, né? Porque tem professor que gosta de tapear. Eu não, eu gosto de dar aula, eu gosto que meu aluno aprenda, certo? E eu aprendi que para você ensinar algo a alguém e para você aprender, você tem que ter disciplina. É por isso que às vezes o professor Carlos é chato, às vezes o professor Carlos fala alguma coisa que vocês não gostam, mas é sempre pro bem de vocês. Porque do mesmo jeito que eu gostava dos meus professores, que puxavam minhas orelhas, que me dava conselho, que me ensinava o que era a vida, que é um professor, ele é quase igual a um pai, quase igual a uma mãe. Ele ensina os alunos as melhores coisas que tem na vida. Quer estudar, quer aprender, quer ser um bom cidadão, ser um bom aluno, um bom filho. Então é isso que a gente também tenta ensinar. Não é só o conteúdo que está inserido
né, nos nossos currículos. Não, a gente também tenta dar exemplo, lição de vida. Às vezes o próprio professor é uma lição de vida. Eu mesmo teve um período da minha história que eu não gostava de estudar. Eu repeti a quinta série muitas vezes. 5 anos eu repeti. Aí eu fui vendo, em determinado momento da minha vida, que se eu continuasse daquele jeito, eu não ia dar certo. Eu ia ser um bandido, ia ser um traficante. Aí hoje eu tava morto, eu tava preso, ou sabe-se lá o quê. Então eu resolvi estudar. Aí fiz meu primeiro grau, fiz meu segundo grau, fiz minha primeira faculdade, fiz minha segunda faculdade, já estou na terceira faculdade, já estou fazendo pós, já terminei pós, e assim quero andar, né? Para que a gente possa ter o emprego da gente, ter a casa da gente, o carro da gente, a moto da gente, possa se divertir com a nossa família, possa ter dinheiro para as coisas do nosso dia a dia. Às vezes a pessoa quer comer uma pizza fora, quer ir para um restaurante fora, quer ir pegar uma praia, quer ir pegar um rio. Se não tiver dinheiro, fica difícil. Se não tiver dinheiro para você botar gasolina, se não tiver dinheiro para você pegar um transporte, se não tiver dinheiro para você pagar aquele peixinho na beira do rio lá no Edésio, como é que faz? Ah, eu como peixe de... Tudo na vida, tudo na vida está relacionado à economia, ao nosso dinheiro, que por sua vez está relacionado ao nosso conhecimento, ao que a gente sabe fazer. Se eu sou um pedreiro, eu sei ganhar dinheiro. Pedreiro ganha dinheiro. Se eu sou um engenheiro, eu sei ganhar dinheiro com minha engenharia. Se eu sou um pescador, eu sei ganhar dinheiro com o meu ofício, com a minha profissão. Se eu sou um advogado, se eu sou um professor, se eu sou um diretor, se eu sou um policial, se eu sou o que for, eu tenho que ganhar dinheiro com aquilo que eu sei fazer. Cara, se eu não sei fazer nada, quando eu for abrir minha carteira, não tem dinheiro, porque eu não sei fazer nada. Eu ia para a escola para bater papo, para fazer amizade, ao invés de pegar um caderno, um livro, estudar e saber das coisas. Certo? Bom, conselho aqui já foi dado. Estamos no... A primeira unidade a gente conseguiu fechar. Depois eu vou passar as notas individuais nos grupos. Nós vamos começar a estudar o 4º capítulo do livro, né? Se bem que o livro já foi dado quase todo, né? Mas não se preocupe que eu vou sempre estar voltando aula a aula para que o conhecimento fique registrado, fixado na mente de vocês. E sempre quando eu for fazer um trabalho, uma prova, vai ser sempre relativa a no mínimo a uma aula anterior, né? Ou se for feita uma prova, eu digo, no capítulo tal, ou então tudo que foi ensinado, tudo que está lá no meu canal, no canal aí, ou tudo que foi colocado no grupo, né? Eu vou fixar sempre parâmetros para vocês saberem o que vão estudar, tá certo? Bom, a gente estava vendo na aula passada, tanto é que foi uma pergunta que foi feita, né? O que é uma narrativa eurocêntrica, né? E o que era e se o ensino da história dos povos africanos, né? Da África, das nações africanas, era obrigatório no Brasil. E foi respondido com satisfação. Eu não sei se vocês olharam no livro, não sei se olharam na internet, não importa. O que importa é que se respondeu, está participando, em tese aprendeu o que escreveu. E vocês responderam que uma narrativa eurocêntrica nada mais é do que uma história contada do ponto de vista do europeu. Por exemplo, se o europeu vai contar uma história de uma nação africana, ele vai contar do ponto de vista dele. E a maioria, quando a história começou a se fazer como ciência, a maioria das histórias, dos historiadores, eram europeus. Por isso, boa parte da história do chamado Antigo Continente, ou do Antigo Mundo, que é a Europa, tinha essa origem eurocêntrica. Euro de Europa, cêntrica de centro. Então, essa visão de mundo
dos historiadores da época era eurocêntrica, porque a origem do historiador era europeia. E tudo partia do centro desse pensamento europeu. Então, as narrativas dos povos da África eram narrativas contadas do ponto de vista europeu. Certo? E isso pode ser diferente quando é contada por um historiador, por exemplo, da África. Uma coisa é o brasileiro contando sua própria história para alguém do mundo. Outra coisa é um americano, norte-americano, por exemplo, contar a história de um brasileiro. Ele vai contar do ponto de vista dele, do ponto de vista norte-americano. Tá certo? Então responderam com satisfação. A outra pergunta foi se o estudo da história da população africana era obrigatório no currículo brasileiro. E é sim. É obrigatório, certo? Existe uma lei que regulamenta isso. Por quê? Porque a gente estudava muito história europeia, história norte-americana. E a África era sempre deixada de lado, como se houvesse uma espécie de preconceito. E na verdade, o nosso povo brasileiro, ele é formado por 3 elementos basicamente: o povo europeu, certo? Portugueses, espanhóis, italianos, holandeses, que aqui vieram para o Brasil. Mais tarde, japoneses, coreanos, né? Árabes, turcos, enfim. E a gente só se preocupava com a história desses povos e deixava o povo africano de lado. Mas lembrando que no Brasil a formação se deu basicamente por povos europeus, povos africanos e povos indígenas. Então, é por isso que é importante o estudo desses 3 povos. E por isso foi feita uma lei para que fosse estudado os diversos países que existem no continente africano. Porque são inúmeros países e às vezes a gente tem a tendência de tratar a África como sendo um todo, quando na verdade não é. A África ela é muito heterogênea. Então, fica aí a aula de hoje, a gente vai finalizar, certo? Foi respondido com satisfação às atividades. A gente vai depois retomar o conceito de renascimento. Ah, isso já deu, mas a gente vai ver. Quero saber se vocês sabem o que foi o renascimento. Né? Os períodos do renascimento italiano, o que é renascimento cultural, o que é renascimento filosófico, o que é renascimento científico, certo? Mecenato, foi falado o que é mecenato. Você já sabe explicar o que é mecenato? Se eu lhe perguntar, você sabe o que é mecenato? O humanismo, o que foi o humanismo? Se eu lhe perguntar, você sabe responder o que foi o humanismo? Ah, o senhor já deu essa aula. Eu vou ter que dar de novo. A gente vai estar sempre recobrando para que fixe na nossa mente. Para quando alguém te perguntar o que é humanismo, você dizer o que é. Você vai dizer que o humanismo é uma filosofia aonde o ser humano é colocado em uma escala de valores onde ele é o primeiro, ou seja, o homem no centro de tudo, que é o contrário do teocentrismo, onde na Idade Antiga e principalmente na Idade Média, que vai do século V ao século XV, o teocentrismo é que vigorava, ou seja, era Deus no centro de tudo. Já com o advento do Renascimento, da Idade Moderna, surge esse movimento filosófico chamado humanismo, que coloca o homem no lugar do centro, no lugar das atenções. Então você tem que saber disso, se eu lhe perguntar o que é humanismo. Então a gente vai ver o que foi o renascimento científico, aspectos artísticos do renascimento, ou seja, o renascimento no campo da arte. A gente vai ver, rever de novo Leonardo da Vinci. Quem foi Leonardo da Vinci? Né? O cotidiano das cidades italianas renascentistas, o renascimento em outras cidades da Europa, fora da Itália. Isso vai ficar para a próxima aula, certo? Um abraço a todos aí e a gente se vê aí, tá certo? Forte abraço.